2. Colossenses, ele fica já no Novo Testamento, viu, abençoada? Lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Mais no final da Bíblia, enfim, mais para o final. Colossenses. Colossenses. Capítulo de número 2, versículo de número 16. Glória a Deus. Pronto. Eu vou ler para ganhar um tempo. Fala: o cerimonialismo, a sombra de coisas futuras. Ninguém, pois, me julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retém a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Eu vou ler até aqui por enquanto, depois a gente vai fazer uma rápida leitura também do 20. Paulo, todo mundo sabe que Paulo não foi um missionário do Senhor. Paulo foi aquele que Cristo estava entronizado nele. E a missão do apóstolo Paulo verdadeiramente foi cumprir, né? Que está lá em Marcos 16, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo tinha isso nele. Paulo, ele foi aquele que se tornou um grande missionário do Senhor, porque ele desbravou lugares, territórios. Paulo não queria saber, né, se a pessoa era judeu, se ele era grego, ou enfim, a nacionalidade, o costume, a cultura. Paulo queria pregar Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que salva, que cura, que liberta, o Cristo que transforma. E Paulo, ele recebeu esse poder grande do Senhor de transformação na sua vida. E aquilo que Paulo viveu, ele queria também estar passando para que outras pessoas também conhecessem esse Jesus. E Deus, ele sempre deu estratégia ao apóstolo Paulo, aleluia, para pregar a palavra. Paulo, ele pregava com autoridade, com verdade, a palavra do Senhor. Mas tinha uma coisa também no apóstolo Paulo, que fazia também a diferença na vida dele, que Paulo estava disposto a viver e a morrer por Cristo. Então não tinha nada que pudesse parar Paulo, porque nada pode parar aquele que já está no seu coração formado. Para mim viver para mim, ele disse que viver para ele era lucro, né? Não, viver era... Pronto, eu sei que viver era ganho e morrer era lucro, né? Então assim, Paulo ele despojou de si mesmo. A sua vida para ele não era mais a vida dele agora era a vida de Cristo que estava nele. Paulo abriu mão de ter um casamento, ele se tornou eunuco porque ele quis, porque Paulo decidiu que ele ia viver só para Jesus, e o Senhor já sabia disso, quando o chamou, né? Quando tirou Paulo das trevas para sua maravilhosa luz, Deus já sabia em que condição Paulo ia se colocar dentro do Evangelho. Por isso Paulo, ele pregou, aleluia, a palavra a uma grande gama de pessoas e de nações. E quando a gente lê aqui a palavra do Senhor, chegando no livro de Colossenses, que era mais uma região onde Paulo tinha entrado, lá em Colossos, Paulo observou também, porque não era só chegar e abrir ali uma igreja, falar de Jesus, e ali as pessoas se converterem, as pessoas se entregarem a Cristo. Havia também opositores, havia barreiras, havia dificuldades, porque onde Paulo chegava, alguém estava preso, pastor Marcos, alguma cultura, né? Alguma forma de ser, alguma forma de agir. Havia também aqueles que se entronizavam dentro do Evangelho, mas depois queriam perverter a mente daqueles que já conheciam Cristo através da pregação do apóstolo Paulo. E Paulo me mandou rebater essas pessoas, né? Em muitas partes aqui da Bíblia a gente vê que Paulo fala de Alexandre, né? Alexandre, que ele fala daquele latoeiro, né? E de vários outros que se introduziram no Evangelho, mas não viveram, aleluia, o Evangelho puro, o Evangelho da essência, o Evangelho que era Cristo. Muitos ouviam a palavra, mas pregavam ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo já tinha dito, instruído e ensinado. E na igreja de Colosso não foi diferente, porque aquilo que nós lemos mostra o cerimonialismo que está existindo dentro de Colosso. Por quê? Porque o povo ali era muito voltado a cultuar anjos, né? Esse negócio de gnosticismo, essas coisas, esse tipo de religião que parece que está aproximando de Deus, mas que na verdade está afastando, porque já disse, era uma religião, aleluia, que estava no meio do povo. E a religião, ela acaba sendo muito
cerimonialista. A religião, ela, ao invés de nos aproximar de Cristo, ela nos afasta do verdadeiro Deus. Aleluia. E Paulo fala assim: o cerimonialismo era a sombra de coisas futuras. O foco, o alvo dele era Cristo, né? O alvo era Jesus Cristo, Nazareno. Aleluia. O homem das mãos furadas, aquele que ninguém deu nada, que ninguém olhou para ele, não acreditou por causa da sua aparência. Aleluia. Aquele que está na Isaías 53, que nós apontávamos ele como aflito, homem de dores, porque ele não tinha aparência nem beleza alguma. Mas o que a palavra diz? Que o castigo estava sobre nós, foi para ele, né? E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Mas aí eles ainda queriam continuar com aquele sistema cerimonialista, aleluia, sobre os colossos. E aí estava havendo uma dificuldade. E aí Paulo disse: ninguém te julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, porque isso é sombra das coisas que há de vir. Porém o corpo é de Cristo. Paulo queria que as pessoas ficassem somente na essência do Evangelho de Jesus, abrisse o coração e a mente para entender que o foco de tudo, o início de tudo e o fim de tudo, porque tudo começava em Cristo e ia terminar também nele. Aí Paulo falou para eles aqui no capítulo 20, no versículo 20, que a obediência às práticas não vence o pecado. Paulo estava dizendo: se vocês ficarem só obedecendo as cerimônias, os atos cerimoniais, isso não vai vencer o teu pecado. Aí ele fala assim: ó, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitai às ordenanças, não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem, porque tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo estava dizendo: esse excesso de cerimonialismo não vai fazer você vencer o pecado. Aleluia. E o foco de Deus é que a gente consiga vencer o pecado, viver acima dele, mas para que os vícios sejam abandonados. Que vício? Não só o vício do cigarro, não só o vício da bebida, vícios que o homem ele pega assim fortemente, né? Como muita gente diz: antes de eu ser cristão eu não bebia, eu já não fumava, eu já era quase crente. Eu quero dizer nessa noite, muito mais coisas nos diferencia, aleluia, nos aproxima de Deus, para mostrar que verdadeiramente nós somos cristãos, que servimos a Deus. Não é só aqueles atos moralistas, aleluia, eu não bebo, eu não fumo, eu sou todo perfeito, eu já era certinho antes de conhecer Jesus. Você observou que Jesus, quando ele chama o homem, ele não olha de forma nenhuma, mas tomar com as nossas ações passadas. O Senhor disse que não importa, tudo ele joga no mau esquecimento, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam e tudo tem que ser novo. Então Deus também não escolhe as pessoas segundo a sabedoria do mundo. Deus ele não saiu, não mandou seu filho morrer na cruz, aleluia, para salvar aquele que não fumava, que já não bebia, que era meio crente, meio cego. Não, Deus veio escolher as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus veio escolher as coisas que ninguém dava nada. Ele escolheu principalmente os pequenos. A Bíblia fala que Deus escolheu os menores, os pequeninos, aleluia, para glorificar o nome dele, porque não vai ser pelas nossas obras, nossas próprias obras, que nós seremos salvos. Aleluia. Então Paulo disse: ainda que vocês tenham todas essas práticas, isso não vai ter valor nenhum contra a sensualidade. Por quê? Então, porque a igreja de Corinto era sensual, vivia uma vida de sensualidade, mas ela não ia abandonar isso com o excesso do cerimonialismo. Antes, até o Paulo fala assim: a advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e sua obra redentora. Então o que Paulo estava dizendo? Eu estou advertindo contra os ensinos, aleluia, que muitas vezes você recebe, que são: cuidado que ninguém nos venha reter com filosofia ou fã sutileza, conforme a tradição do homem, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele está aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Que coisa tremenda. Aí Paulo está dizendo, aleluia, que a divindade de Cristo é que tem, a sua obra ela é redentora. O que é que o Senhor quer dizer com isso? A obra redentora é aquela obra aonde nos redime dos nossos pecados, aonde nos afasta, aleluia, da velha criatura, aonde tira e aniquila o nosso
nosso eu. É isso que a palavra do Senhor estava dizendo. Paulo queria trazer, aleluia, os colossos para perto de Cristo e afastar os colossos, aleluia, dos atos cerimoniais que tentaram introduzir neles, para que esse ato cerimonial, aleluia, como se dissesse, olha, se vocês continuem, não fizerem isso aqui, não toque e tal, aquela cerimônia toda, eles estariam agradando a Deus. Mas não havia união com Cristo glorificado. E o propósito maior era conseguirmos essa união. Porque a união com Cristo glorificado, ela traz uma resposta. No capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz assim: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. O que é que vai fazer com que a pastora Sandra, a partir de hoje, deixe coisas, aleluia, da velha criatura, coisas que estão entronizadas no meu caráter e na minha personalidade que estava me afastando de Deus? Vai ser isso quando eu tiver uma união com Cristo. Então, quanto mais eu me unir a Cristo, mais essas práticas serão abolidas. Elas vão saindo, sabe? Parece que algo assim é natural. Você vê que as pessoas, elas são transformadas pelo poder do Evangelho naturalmente, né? Às vezes as pessoas, elas querem se esforçar para deixar o pecado e não conseguem, porque ela quer deixar o pecado da forma errada, ela quer lutar contra si mesma, com suas próprias forças. Não, com as nossas próprias forças não vai acontecer. O máximo que a gente vai conseguir é ficar 2, 3 dias sem praticar aquilo que está fazendo parte da nossa velha criatura. Por quê? Porque não é como uma roupa de um corpo que você veste que vai tirar. O que Deus quer tirar de nós é aquilo que está entronizado em nós, está dentro de nós, faz parte, é uma essência que está no nosso caráter. Mas quando eu me aproximo de Cristo em rendição, quando eu me aproximo de Cristo em renúncia, entrego a minha vida no altar do Senhor verdadeiramente, reconhecendo o meu estado pecaminoso e entendendo que com minhas forças eu não posso fazer coisa alguma, mas eu confio no Cristo da cruz, aquele que morreu a seu tempo para que eu tivesse vida, e vou a Ele e apresento no seu altar as minhas dificuldades, apresento no seu altar as minhas fraquezas, apresento no seu altar as minhas debilidades, e me aproximo dele. Eu digo para você, aí sim, aquelas práticas, elas começam a ser abandonadas, porque é algo que eu vou deixando para trás e abandonar, é algo que eu vou esquecendo quando eu observar, né? Abandonar é você não olhar mais, não sentir mais prazer, a gente abandona algumas coisas. Então é isso que o Evangelho traz. A união com o Cristo glorificado faz com que a gente vá abandonando. Não, Deus está dizendo, não é por força, não é por sua própria força, não. É pela força do Evangelho, da palavra, da comunhão, aleluia, com Cristo. E no capítulo 3, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então Paulo está dizendo aqui, aleluia, a união com Cristo glorificado. Você e eu estamos com Cristo. Vamos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Pastor, o que é lá do alto? Quais são as coisas que são de cima? Aleluia, a palavra de Deus, a comunhão, o desejo de se libertar, aleluia, e olhar para esse mundo tenebroso, pecaminoso, e a gente começar a se afastar, porque o Senhor, Ele é o nosso guia, Ele nos instrui, Ele mostra para nós, Ele nos guia no caminho, mostra isso aqui não, olha filha, isso aqui não, isso aqui sim, olha aquilo que você fazia lá atrás. Aí a gente vai vendo que aquilo também vai saindo de nós, naturalmente. Olha, eu vim para Jesus, eu gostava muito, do meu exemplo, eu gostava de falar, eu gostava de porfiar, hoje eu já não sinto mais esse desejo, eu gostava de contender, é ser realista, mas hoje eu glorifico, eu não tenho mais vontade de contender. E aí as pessoas também vão perceber uma transformação genuína, porque o Evangelho tem que haver uma transformação genuína. E o que é uma transformação genuína? É uma coisa pura. É uma transformação pura que a gente vai passando. O cerimonialismo não, ele nos esconde dentro da religião. Isso é perigoso. Porque quando nós
nós estamos naquele ato cerimonial e religioso, aí a religião ela tem aquele poder de nos esconder dentro dela, ali, nos coloca naquela coisa e a gente acaba sendo impedido de verdadeiramente deixar no altar de Deus o velho homem e a velha criatura, porque a religião tem vários amados, várias religiões que diz que nos levará até Deus, várias religiões, pastor Marco, que diz que vai nos aproximar de Deus, práticas, aleluia, cerimonialistas tem que ser quebrado em nosso meio. Amém, queridos? Amém, igreja? Será que a igreja está entendendo essa palavra que o Senhor está liberando hoje, né? Sobre as nossas vidas? Então, assim, ele fala aqui, ó. Então, pense nas coisas que são do alto, não pense no que é daqui. Porque você morreu e a sua vida está oculta. Que coisa linda. Está oculta, escondida, não é atrás da religião. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É onde a vida fica oculta. E ele diz que o resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. Faça morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa? A prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivia nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Paulo está dizendo aqui que o resultado aí, ó, a gente vai deixando, deixe morrer, está dizendo, deixe morrer a vossa natureza terrena, entendeu? Jesus aqui, que coisa linda, através de Paulo, ele não está pedindo a gente muita coisa. Eu acho que Jesus está pedindo as coisas primárias, que o Evangelho nos convida para as coisas primárias do Evangelho, aleluia. Porque a gente corre um risco, muitas pessoas não passam por esse resultado primário que o Evangelho oferece, né? Que é deixar essas coisas que a gente viu aqui, né? Deixar os desejos malignos, as paixões lascívias, abrir mão das prostituições, das fornicações, da ira, da indignação. Qual é o perigo? Se isso eu não alcanço no início da minha fé, vai ficar muito mais difícil alcançar lá atrás. Por quê? Porque essas coisas, quando eu não alcanço no início da fé, eu vou acabar me escondendo pela religião. Ou a religião vai me ocultar. E aí eu posso ter o perigo de viver com aquele homem que a Bíblia fala que o profeta foi enviado a uma região para pregar contra os sacerdotes, e chegou lá, havia um que era um profeta velho, não é verdade? E a Bíblia fala que aquele profeta velho, ele acabou prejudicando o novo. Por quê? Porque ele já estava tão preso que ele disse assim: antes, Deus mandou te chamar, você comer aqui, então eu não tinha mandado fazer aquilo, não é verdade? Mas ele disse que Deus mandou, né? E aí o que acontece? Às vezes as pessoas falam, o profeta velho, alguém está vendo o profeta velho. Na verdade, não era o velho na idade. A verdade é que ele acabou esquecendo o verdadeiro caminho do Senhor e envelheceu a sua verdadeira fé, né? E isso é perigoso. É como eu disse, o nome fala profeta velho. E a gente sabe o resultado disso tudo, o que é que aconteceu. Mas, se no início da fé somos convidados a renunciar a práticas, a renunciar a coisas, entendemos que temos essa necessidade. Porque Deus nos chamou, ninguém é perfeito, não. A Bíblia manda a gente buscar a estatura do varão perfeito continuamente, todos os dias das nossas vidas. A gente vai alcançando isso em Cristo. Ninguém nunca vai ter um diploma, aleluia, que já está formado no Evangelho. Ninguém vai ter uma faculdade que você fica semestres, né? Ali 4 semestres, 5, esperando o dia, pastor Marco, apóstolo Pedro, amada, obreira Aline, pastora Sandra e os demais que estão em casa ouvindo a palavra. E aí eles ficam naquela expectativa de dentro daquela academia pegar o seu diploma, porque eles sabem que uma vez que o diploma do templo estiver sobre a sua mão, novas portas vai abrir. O Evangelho não, ele nos convida a mudar todos os dias. O Evangelho nos convida a sermos libertos todos os dias. Eu não posso chegar um dia e dizer obrigada, meu Deus, porque eu já estou pronta. Não tem isso. Eu preciso ser aperfeiçoado em Cristo continuamente. E para isso eu também preciso viver uma vida de vigilância.
Marcos, irmãos, ali já é o início, onde a gente poderia pegar para os novos crentes, poderia pegar para os novos decididos e começar a apresentar a eles essas coisas e falar para eles: olha, o Jesus que te atraiu, o Jesus que te chamou, que trouxe o convite da graça para você, hoje ele te convida a você ser transformado, ser renovado do seu velho entendimento, da velha criatura, através da palavra. E ali Jesus, você vê que Jesus já vem falando sobre tudo que é necessário o homem fazer para ser corpo, membro de Cristo Jesus, aleluia. E ali Jesus ensina o homem a mudança. Foi o que o Senhor falou, como eu estava dizendo há pouco. A gente precisa olhar para a gente continuamente, todos os dias das nossas vidas, porque o que o Senhor disse não é para você olhar, porque é uma hipocrisia. Quando eu só olho o cisco que está no olho do meu irmão e fico com dificuldade de olhar, às vezes uma trave que está nos meus próprios olhos. Então ele disse que primeiro olha o cisco que está a trave que está no seu olho, na verdade, depois, olha mais ou menos isso, é a trave mesmo, porque a trave é um pouco maior, né? Digamos que seja uma lasquinha de madeira, porque incomoda. Eu já passei por isso, eu creio que os irmãos também, outro pedaço de madeira entrou no meu olho, pastor, meu Deus, dói, a gente fica desesperado para tirar, porque incomoda muito, né? Aquele negócio no olho. E às vezes eu estou olhando, porque tem um cisco no olho do fulano, e eu estou com uma trave no meu, que está ali, eu não consigo perceber, porque eu estou tão preocupado com o cisco no olho do meu, eu não consigo ver a trave que está no meu olho, meu Deus do céu. Aí aqui Paulo está dizendo: gente, busque essas coisas, abandone aqui, olha, porque você já andou em outro tempo. Quando você vivia lá fora do mundo, você praticava tudo isso. Agora não, porque você era filho da desobediência. Mas agora não, agora você tem que se despojar dessas coisas. O que é despojar? Arrancar, tirar, não me serve, isso não me pertence, isso não é meu, eu não quero mais isso. E quais são as coisas? Tudo aquilo que a nossa carne nos leva a viver. Aleluia. Outra coisa que eu acho interessante, que me toca muito, aleluia, no Evangelho de Jesus, é ver, amados, que por mais que essas coisas estejam presentes em nós, o Senhor, Ele nunca se aproxima da gente com um chicote na mão, tira isso da sua vida agora, não. Ele sempre está ali batendo na nossa porta, criando oportunidades. Em cada oportunidade, o Senhor nos convida a abandonar alguma coisa. Às vezes nós dizemos assim: ah, eu tive essa reação porque eu fui confrontado. Eu fui confrontada, Jéssica, eu não sou assim. Não, eu sou assim. E Jesus permitiu o confronto para mostrar quem verdadeiramente eu sou. E eu preciso ter um discernimento e uma visão para entender que aquele momento que Jesus está me tocando, me confrontando, é para eu me conhecer, não é para ele me conhecer, não é para o meu irmão me conhecer, não é para as pessoas saberem quem eu sou, é para eu saber quem eu sou. É para eu reconhecer quem eu sou. Porque Jesus está me convidando todos os dias a uma mudança. E eu digo: não, mas eu sou muito mansa, eu tenho um domínio próprio muito grande. Mas aí vem um irmão, vem alguém, Aurélio, e vai lá e me confronta, pisa no meu pé, sabe? Aí eu faço com aquela... Foi tocado. Mas a minha reação foi explosiva demais. Aí eu digo assim: não, eu não sou assim. Foi a pessoa que fez eu ficar assim. Foi aquele momento, a pessoa me fez ser assim. Não, eu sou assim. Só que aquilo está escondido em mim. E Jesus precisa trazer para tratar. Quem entende isso? Jesus precisa trazer, aflorar aquilo em mim. Ele precisa trazer, apóstolo, na minha vida, para eu saber. Isso muito mais do que eu me entristecer por alguém ter visto uma falha minha. Eu preciso me entristecer por essa falha que está em mim. Porque quando eu me entristeço com aquela falha que está em mim, isso também vai trazer para a minha vida uma coisa maravilhosa. Que quem é de Jesus nunca pode me vencer. Vai trazer o arrependimento. Aí eu vou me arrepender e não vou mais praticar. Por quê? Porque o Senhor me deu a oportunidade de conhecer quem verdadeiramente eu sou. Então eu tenho isso que não é do Senhor. Ele já mandou eu tirar essas coisas da minha vida. E aí eu digo: não, mas aí foi fulano. Quando eu digo que foi porque fulano fez, ou ciclano fez, aí Jesus está vendo que eu ainda não estou disposta a abrir mão, a renunciar. Paulo queria a igreja de Colossos vivendo Cristo como cabeça. Por quê? Porque quem coloca Cristo como cabeça, ele consegue se tornar membro do corpo de Jesus, né?
Eu não sei se essa palavra está sendo dura, meus irmãos. Eu acho que essa palavra está vindo assim como eu não sei. Mas é uma palavra que vem do coração de Deus. Está vindo do coração de Deus. Hoje é um dia especial. Estamos 1, 2, 3, 4, 5 no Espírito Santo. Mas tem pessoas nos ouvindo, glória a Deus por isso, amados. Mas tem palavras que às vezes é necessário a gente liberar dos céus, deixar o Senhor fazer e falar, porque isso vai abençoar as nossas vidas. Porque nenhuma palavra que é enviada pelo Espírito, ela vai ficar infrutífera em nossos corações e em nossa alma. E para encerrar, por causa do horário, olha o que Paulo disse: se revista do verbo. As virtudes devem ser cultivadas. Olha agora o que Paulo fez, pastor Marcos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gente, que coisa linda. Tem, né, uma receita e o ingrediente completo. Paulo preparou aquela igreja para tudo. Tire o cerimonialismo, converta a sua alma a Cristo, reconheça suas debilidades, suas fraquezas, vá até a Cristo, deixa ele tirar, deixa ele mostrar, exteriorizar você. Aleluia. Porque nós estamos aqui na preparação para morar lá em cima. Tem uma credencial. E aí esse tempo que nós estamos aqui, não podemos perder tempo. Essa é a verdade. Nós não podemos estar aqui perdendo o nosso tempo, né? Estamos aqui fazendo tantas coisas para naquele dia não estarmos habilitados para o céu. Que eu penso assim, que é a coisa mais importante do cristão é a sua salvação. Quem concorda comigo? Só para a coisa se tentar um pouquinho. Quem concorda? Glória a Deus. Então a gente tem que estar habilitado para isso. E a habilitação é essa. Não adianta muita coisa. Se não houvesse as coisas que Paulo falou, ele disse: ó, se vocês não fizerem isso, não vai ter crescimento em Cristo, que procede de Deus. Então é melhor a gente parar e começar a trazer essa coisa de humildade para a gente reconhecer. É difícil, mas é necessário. Eu reconheço as minhas faltas, mas também eu reconheço que eu preciso me arrepender dessas práticas. Eu preciso que da primeira vez eu fui confrontado e agi com aquela agressividade, na segunda vez eu ainda teria autoridade, firmeza e autoridade, que é diferente da agressividade, né? Então a autoridade e a firmeza está muito longe da autoridade, e às vezes a gente quer ter aquela autoridade para que as pessoas entendam que nós fomos escolhidos para o Senhor, pelo Senhor, que a gente precisa se posicionar daquilo que o Senhor nos chamou. Mas o posicionamento é muito distante, destrói na palavra que fala assim na Bíblia. Muitas vezes da nossa forma de ser, que a gente pensa que é aquela forma, e às vezes eu conheço muitas pessoas, inclusive, não estão aqui, não, viu, amados? Mas eu conheço pessoas que tentam muito trazer aquela coisa da autoridade sobre outros, mas a forma não é aquela forma correta. A autoridade, ela está em você estar cheio de Deus, cheio de Cristo. Quando você se retirar, o Evangelho do Senhor convida a gente aqui. Jesus disse o quê? Se você quer servir, você serve, né? Quem quer tem que servir, não é para você servir. É vir da minha vida. Mas Jesus, eles reconheceram que a pregação de Jesus era cheia de quê? De autoridade. Ele tinha uma doutrina com autoridade. Mas Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que um homem tão manso tinha uma autoridade tão grande? Aleluia, era isso.
e permitir uma coisa, amados, que a gente vai passando um tempo com Cristo, a gente vai reconhecendo o quanto isso é importante. É a gente primeiro reconhecer o quanto nós precisamos da graça, o quanto somos carentes da graça do Senhor, o quanto nós precisamos nos desarmar diariamente. Deus é tão lindo, apóstolo, que Ele faz com que as suas ações sejam manifestas através das ações que a gente tem. Então, assim, as minhas ações não podem ser as minhas ações têm que ser as ações de Cristo. Eu tenho que agir como Cristo agiria. É poder a gente fazer um exercício, uma dinâmica, para falar assim, ó, no meu lugar, nessa situação, o que faria Jesus? Antes de tomar a decisão, antes de fazer alguma coisa, meu Deus, no meu lugar, o que faria Jesus? Jesus faria assim. Então é assim que eu tenho que fazer. Mesmo que não fosse aquilo que eu gostaria, mesmo que eu aprendi no mundo que não deveria ser assim, mesmo que eu não acho isso certo, mesmo que, não sei, é o mundo inteiro, eu tenho que fazer assim, né? Essa coisa. Às vezes o apóstolo diz assim, eu sou crente, meu patrão não é, mas trazendo para essa parte mais coisa da palavra, da ciência, é aquela coisa. Eu penso que deveria fazer dessa forma. Mas eu vou procurar saber de Jesus. Ô Senhor, como é que o Senhor faria? Aí se o Senhor disser não, você chega lá e age, eu digo não mesmo. Ou então vá lá e digo sim. Ou então vá lá e não permita. Algumas coisas que nós não queremos que o Evangelho sofra prejuízos. E mais que isso, o Senhor não quer. Sempre no Evangelho, sempre quem a gente é no começo e chegue no final dos nossos dias aqui no mundo. Porque se findará, né? Como é o nosso desejo. Mas um dia Jesus vai chegar para a gente, vai nos fazer um chamado, não é verdade? Vamos, chegou a sua vez, a sua senha cantou. Agora é hora de você ir para o Pai. E aí eu preciso estar preparada. Estou aqui, pode me levar. Porque a vontade de Deus veio sobre mim. Quem pode aplaudir Jesus, irmão, nessa noite? Eu quero agradecer, mestre, e convidar os irmãos para a gente fazer uma breve oração, chamar já o apóstolo aqui. Em nome de Jesus, não, nosso pastor Marco, Aline. Irmão, apóstolo, não é tão bom, pastor, a gente ter exemplo, eu gosto disso, porque essas coisas nos fortalecem. Quando alguém fica ali, firme em Cristo, sabe que ajuda a firmar outras pessoas? Quando a gente diz, não, só tem um, eu estou lá, faça com que o outro também vá. Isso é bom. Eu louvo a Deus pela vida de vocês como casal, que vocês trazem isso. Essa perseverança de estar ali no Senhor todo tempo, essa perseverança de não desistir, essa perseverança de realmente eu vim para adorar o Senhor. E isso é importante. Os céus têm que se agradar desse tipo de hábito, desse tipo de atitude, porque mostra que Cristo está vivo dentro da pessoa. Amém, Pai? Eu quero te dar graças. Eu quero louvar com a amada igreja. Esse domingo o Senhor liberou sobre nós, meu Senhor, uma palavra. Talvez, Pai, foi uma palavra que a gente nem veio preparada, sabendo que ouvir, mas talvez foi essa palavra doutrinária que o Senhor trouxe para nós, porque o Senhor Deus que deseja o crescimento, o avanço, a prosperidade e o progresso dos cristãos. Pai, nessa noite eu quero louvar o teu nome, te engrandecer, porque nos deste essa oportunidade de sermos edificados mais uma noite, mais um culto, Pai, dominical, onde não só nós que estamos dentro do templo, mas pessoas que estão lá fora ouvirão essa mensagem. Não ouvirão muitos hoje, mas pode ouvir amanhã, pode ouvir daqui a um ano. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos viver debaixo das tuas potentes mãos, continuamente sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda pela tua graça e misericórdia, meu Pai, uma semana, Pai, de vitória, uma semana, Pai, de bênção, uma semana, Pai, de restauração, Pai, uma semana, meu Pai, de renovo, Pai, uma semana, Pai, de portas abertas. Eu quero, meu Pai, já clamar ao Senhor também nesse final de culto, Pai, aviva a nossa fé, tudo aquilo que foi colocado, Pai, que foi planejado para ser feito nesta semana. Ó Pai, que a gente possa verdadeiramente, ó Pai, alcançar a graça, Pai, de cumprir os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Libere saúde sobre nós, saúde espiritual, libere saúde física, Pai, sobre nós nessa noite, Senhor, e nos dê a tua graça. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal de casa, tchau, boa noite, Deus abençoe. E essa palavra traga edificação para nós, tá bom?